Olá, amigos! Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos felizes que vocês se juntaram a nós. Estamos na lição número 12 das lições de fé de Josué. Esta lição é intitulada Deus é Fiel. Se você gostaria de obter sua própria cópia do trimestral da Escola Sabatina, pode fazer isso acessando 3abnsabbatschoolpanel.com. Não vá embora. Voltaremos em breve. Olá, amigos, e bem-vindos ao nosso estudo contínuo do livro de Josué, Lições de Fé de Josué, Deus é Fiel. Esta é a lição número 12. Estamos tão felizes que você se juntou a nós e estamos muito gratos pelo seu apoio a 3ABN, por suas orações e seu apoio financeiro. Nós fomos realmente abençoados enquanto estudávamos este livro, Josué. Sabe, tem sido uma espécie de surpresa. Acho que para mim tem sido surpreendente algumas das pérolas que encontramos aqui, e esta semana não é exceção. Haverá algumas verdades poderosas que Deus vai revelar para nós deste livro de Josué, enquanto o encerramos e resumimos algumas das belas percepções que Deus nos deu. Antes de fazermos isso, quero lembrar vocês, se quiserem receber nossas anotações, porque nunca conseguimos entregá-las todas nos 10 minutos que nos são concedidos, você pode fazer isso acessando 3abnsabbatschoolpanel.com. Assim que você se inscrever lá, receberá as anotações a partir de então. Basta se inscrever uma vez, você receberá as anotações a partir de então. Antes de começarmos, vou apresentar o nosso painel que temos aqui hoje conosco. À minha esquerda imediata está o pastor John Lomacang. Obrigado, James. A minha é intitulada O Sinal ou Um Sinal de Preocupação. Qual é a preocupação que Joshua tinha enquanto estava prestes a completar a entrega na terra de Canaã? Descubra em apenas um momento. Tudo bem. E à sua esquerda imediata, minha irmã em Cristo, Shelley Quinn. E estou animado, tenho limites claros e, basicamente, vamos ver como podemos aplicar isso para proteger nosso coração em um mundo de linhas tênues. Tudo bem. E então, continuando, temos um recém-chegado ao conjunto, pastor Ryan Johnson. Que bom que você está aqui. Muito obrigado, pastor Rafferty. Eu tenho a lição de quarta-feira que se chama A Ira do Senhor. Vamos examinar este equilíbrio entre Deus sendo um Deus misericordioso e Deus como nosso juiz justo. Amém. E finalmente, na posição de âncora, temos minha irmã em Cristo, Jill Morricone. Obrigado, pastor. Na quinta-feira, olhamos para apegar-se a Deus e é tudo sobre o fundamento do amor. Amém. Amém. Veja, temos aqui alguns títulos realmente bons, alguns assuntos realmente bons que vamos abordar. Antes de fazermos isso, vou pedir à minha irmã Shelley para nos levar ao Senhor em oração. Pai, mais uma vez viemos diante de Ti, Senhor, e nossos corações estão em santa admiração de quem Tu és. Obrigado por tudo que fizeste para nos salvar e por continuares a fazer para nos salvar. Agora pedimos que envies o Teu Espírito Santo e fales através de nós, fales conosco, ajudes a todos nós a aplicar o que aprendemos hoje em Cristo. Oramos. Amém. Amém. Então, na tarde de sábado, começamos lendo o texto de memorização, que está em Josué, capítulo 21, versículo 45. A lição trimestral está usando a versão padrão em inglês. Vou usar essa. São as 21h45. Aqui está o que diz: nenhuma palavra de todas as boas promessas que o Senhor fez à casa de Israel falhou. Tudo aconteceu. Deus é fiel. Agora estamos passando para a lição de domingo, e o título da lição de domingo que eu tenho é Tudo Aconteceu. Estamos olhando no capítulo 21 de Josué, versículos 41 a 43, corrigindo 43 a 45, que engloba o nosso texto de memória. Mas vamos ler esses textos novamente só para entender o contexto deles. E depois veremos como eles se aplicam no livro de Josué. Josué 21, 43 a 45. E o Senhor deu a Israel tudo. Vou apenas enfatizar algumas das palavras aqui nas quais vamos focar. Toda a terra que ele prometeu dar aos seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso ao redor, conforme tudo o que prometeu a seus pais. E não havia nenhum homem de todos os seus inimigos diante deles. O Senhor entregou todos os seus inimigos em suas mãos. Eles falharam. Não falharam em nenhuma coisa boa que o Senhor havia falado na casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é fiel. Deus é verdadeiro à sua palavra.
Deus é capaz. E quando olhamos para esses versículos, eles constituem o clímax. O trimestral continua a dizer do livro e seu resumo teológico. Eles destacam um dos principais temas de todo o livro, a fidelidade ao pacto de Yahweh. O que você acha disso, Shelley? A fidelidade ao pacto de Yahweh. Eu também adoro. Quem mantém suas promessas e cumpre seu juramento. Você sabe, essa fidelidade à aliança é um dos temas do livro de Hebreus, que de certa forma resume muito da história do Antigo Testamento, especialmente quando se trata do santuário. Hebreus capítulo 6, versículos 17 a 18. Vamos apenas olhar para esses versículos e conectá-los ao que lemos aqui em Josué 21, 43 a 45. Então, Hebreus 6, 17 a 18. Aqui está o que diz: onde Deus, querendo mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, enfatize prometido, a imutabilidade de seu conselho, confirmou-o por um juramento que por duas coisas imutáveis, as promessas e a palavra de Deus, na qual era impossível para Deus mentir, podemos ter uma forte consolação. Fugimos para refúgio até que se apeguem à esperança que está colocada diante de nós. Então, basicamente, o que Deus está dizendo aqui em Hebreus, junto com o que já foi compartilhado conosco em Josué, capítulo 21, é que é impossível que as promessas de Deus e o juramento de Deus falhem. A palavra dele é sólida, é uma âncora, é inamovível, é imutável. Agora, claro, nossas palavras não são tão confiáveis, não somos tão fiéis. Nós não somos cumpridores de promessas. Nossas promessas, muitas vezes, são como cordas de areia, e é por isso que queremos nos apegar à fidelidade de Deus. Isso é a frase do Antigo Testamento. No Novo Testamento, é a fé de Jesus. A fé de Jesus Cristo é o objetivo final para o povo de Deus no livro do Apocalipse. Ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus. Eles mantêm essa fé em Jesus, e isso os transforma em pessoas fiéis, seguidores de Cristo. E Kirtley continua dizendo: esta pequena seção, referindo-se a Josué 21, 43 a 45, esta pequena seção também resume todo o contexto do livro até agora. Josué 21, 43 fala sobre a alocação e assentamento da terra, e isso é de Josué, capítulos 13 a 21, enquanto Josué 21, 44 se refere às vitórias conquistadas sobre os inimigos e ao controle ganho sobre a terra, e isso é de Josué, capítulos 1 a 12. Tudo isso é visto através do prisma da fidelidade de Deus. E eu só quero parar aqui por um segundo, porque há muitas conquistas que vamos ter em nossa experiência cristã. Ou seja, vamos ter vitórias, vamos conseguir alcançar a vitória sobre... Bem, falamos sobre Deus derrubar imaginações e toda coisa má, toda coisa maligna. Vitória sobre nossa conduta externa. Vitória sobre nossos pensamentos e sentimentos. Mas tudo isso, de acordo com o livro de Josué, tudo isso vem através da fidelidade de Deus. Deus é quem está trabalhando em nós, tanto para fazer quanto para querer o seu bom prazer. Cooperamos com Ele, nos rendemos a Ele, permanecemos nele, mas é Ele quem realmente conquista. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, Deus pode fazer aquelas coisas que achamos impossíveis. Todas as coisas são possíveis com Ele. Mantemos nossos olhos focados em Jesus. Assim, os israelitas, continua o Quarterly, devem sempre lembrar que nunca podem reivindicar a vitória sobre seus inimigos ou a terra como sua herança, exceto através da lealdade de Deus à sua palavra dada. Agora, vemos isso algumas vezes no livro de Josué. Lembra quando eles estavam indo atrás daquela pequena cidade chamada Ai, certo? E desculpe-me, ia dizer Ai. E quando fizeram isso, não consultaram o Senhor. Eles disseram: sabe, nós acabamos de derrubar Jericó, e esse é o problema. Acabamos de derrubar Jericó. Podemos cuidar de Ai. A questão aqui é se percebemos que Deus é quem conquista não apenas os grandes pecados, mas também os pequenos pecados. Certo? O pequeno pecado, nós pensamos, bem, Deus precisa cuidar disso e disso, mas eu acho que poderia cuidar disso. Não, é impossível. Não há ninguém bom, não há ninguém buscando a Deus. Não temos justiça, não temos poder, não temos força. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E esta é a bela imagem da justiça pela fé que está retratada no livro de Josué. Quero dizer, seus fracassos são transformados em vitórias se eles perceberem esta verdade, certo?
Realmente cometemos um erro aqui. Nós realmente achávamos que tínhamos algum grau de força e poder e habilidade. Não, você não tem nenhum. Bem, então precisamos sempre confiar em Deus em tudo, não importa o quão grande ou pequeno seja. Sim, você acabou de ganhar uma vitória aí. Você acabou de transformar uma derrota em vitória. E desse jeito, podemos ir de vitória em vitória. Dessa forma, podemos ir de vitória em vitória, transformando nossas derrotas em vitórias. Então, quando pensamos sobre isso, é poderoso, porque quando você olha para a Bíblia, quando lê a Bíblia no contexto da justiça pela fé, todas essas lições começam a surgir. Você sabe, você pensa em Jesus no caminho para Emaús, e ele está conversando com seus 2 discípulos, e ele volta a Moisés e todos os profetas e expõe todas as coisas a respeito dele. Ele não teve tempo de fazer tudo, certo? É por isso que estamos aqui. Estamos aqui no planeta Terra para passar pela palavra de Deus procurando por Jesus. Onde ele está? Onde está essa mensagem de justiça pela fé? Está tudo no livro de Josué. O trimestral continua a dizer isso, ele e eu enfatizando que deu toda a terra ao seu povo. Ele entregou todos os seus inimigos em suas mãos e, de acordo com tudo o que ele havia jurado, aconteceu. O uso repetido da palavra call 6 vezes nestes 3 versículos, Josué 21, 43 a 45, enfatiza mais uma vez a verdade de que a terra é um presente de Yahweh e Israel não pode levar nenhum crédito por recebê-la. Foi o Senhor que jurou dar a terra e que entregou seus inimigos em suas mãos. E esta é a diferença entre o Evangelho eterno e Babilônia. Babilônia cai quando o Evangelho é pregado, porque o Evangelho nos lembra que não podemos fazer nada por nós mesmos. Ele nos lembra de colocar nossa total confiança na justiça de Jesus Cristo. O sistema de Babilônia diz: bem, sim, você pode confiar em Cristo para a parte da justificação, mas você pode realmente merecer a parte da santificação. Isso é o que Babilônia ensina, mas nada disso pode ser merecido. Nós nunca podemos merecer nossa salvação. Agora, isso significa que nossa salvação é sem obras? Que não há obras produzidas em nossa salvação? Pois ouça o que o trimestre continua a dizer aqui. Todo o sucesso de Israel tem que ser exclusivamente atribuído à iniciativa divina e à confiabilidade de Deus. Isso é igualmente verdadeiro em relação à nossa salvação. Pois pela graça, vocês foram salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês mesmos. É o presente de Deus. Não é o resultado de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9 ESV. Pois somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Andar em boas obras testifica o poder do evangelho da justiça pela fé. E se não tivermos justiça pela fé, não haverá boas obras em nossa vida. Mas você não pode se concentrar nas obras e tentar fabricá-las. É impossível para nós fabricar essas obras. Vamos falhar todas as vezes, assim como os judeus e os fariseus fizeram. Precisamos da experiência do novo convênio. Precisamos que Deus coloque sua lei em nossos corações e mentes. Assim como os hebreus, nossa salvação do cativeiro egípcio, do mundo secular, pelo poderoso poder de Deus, por sua mão estendida, nos traz redenção que se manifesta em obediência. A simples, mas certa manifestação da graça genuína que salva através da fé. A obediência é o fruto da nossa salvação. A obediência, as obras são o fruto, e elas provam a autenticidade da árvore da salvação. Temos a árvore certa, porque o fruto está sendo produzido e esse fruto está em harmonia com os mandamentos de Deus. Se somos realmente salvos pela graça por meio da fé, as boas obras serão vistas em nossas vidas de acordo com a fidelidade, a habilidade e o poder de Deus. E, basicamente, o que estamos dizendo é que nosso Deus é um Deus fiel e Ele é um Deus poderoso. E eu posso te mostrar quão poderoso Ele é, porque veja a minha vida. Nossas vidas, então, se tornam um testemunho da fidelidade de Deus. E isso nos motiva a fazer e ser tudo o que podemos para honrar Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, James. A minha lição é intitulada Um Sinal de Preocupação. Por que Joshua estaria preocupado? Vamos apenas prosseguir e recapitular muito rapidamente. Joshua se tornou o portador do manto. Moisés passou o bastão para Josué. Eu não vou entrar na terra com vocês, mas agora o Senhor te chamou para ser o líder dos filhos de Israel na terra de Canaã. Eles estão na terra de Canaã agora e olham para trás enquanto James leu aquelas passagens em Josué, capítulo 21, versículos 43 a 45. Essas são lindas. Elas realmente fazem parte do meu dia também. E vou apenas reiterar a parte do versículo 45. Nenhuma palavra falhou de qualquer coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
Essa é a garantia de que tudo o que Deus começa, ele vai terminar. Mas essa não era a preocupação que Josué tinha. Ele viu a fidelidade de Deus, mas não demorou muito depois de se estabelecerem na terra de Canaã, que ele começou a ver hábitos, atitudes, práticas, crenças pagãs e males que tinham sido parte do passado deles ressurgindo em seu meio. As suas comodidades tornaram-se a vacina para que o mal começasse a manifestar-se em suas mentes e em suas vidas. E às vezes, já disse isso antes e ouvi isto, estamos mais vulneráveis quando somos mais bem-sucedidos. E isso é um problema muito grande. Quando as pessoas estão cercadas e são alimentadas, sua conta bancária está segura, suas vidas estão fluindo, tudo está indo bem, elas tendem a se recostar em seus louros e dizer, como o tolo rico, eu tenho todo esse material preparado para muitos anos, vou apenas relaxar, pegar uma margarita e aproveitar minha vida. E o Senhor diz, tolo, esta noite sua alma é requerida de você. Então Josué está começando a ver as preocupações. E o problema não era tanto o que Josué havia feito ao liderá-los fielmente e o que Deus havia feito para garantir que todas as vitórias fossem asseguradas, mas sim a atitude deles que se tornou a preocupação. Era o que eles iam fazer à luz do que Deus havia feito. Agora, a questão é, você vai permitir que algo o separe das bênçãos de Deus? Vamos começar em Romanos 8, versículos 35 a 39. Este era o grande problema que Josué estava abordando. Você vai permitir que qualquer coisa que venha separe você das bênçãos que Deus concedeu a você? Aqui está como o apóstolo Paulo coloca isso. Ele diz no versículo 35 de Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Haverá tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Deixe-me parar por aí e fazer uma declaração. A menos que você esteja disposto a morrer, você não está apto a viver. Você sabe que a menos que estejamos dispostos a morrer para nós mesmos, não estamos aptos a viver nas bênçãos de Deus. E foi isso que Paulo estava dizendo. Por sua causa, somos mortos o dia todo. É por isso que Paulo diz, eu morro diariamente. Isso tem que fazer parte da nossa caminhada com Cristo. Se não estamos morrendo para nós mesmos, então não somos cordeiros para o abate, então não somos ovelhas do pasto do Deus fiel. E essa era a preocupação que Josué tinha. Então, a pergunta era, o que você vai fazer em meio a todas essas coisas que estão acontecendo? Olha o versículo 37. No entanto, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E então, eu amo esta parte. Isto é, isso deve ser um mantra para todos os cristãos, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz. E aqui está a chave operativa. Separar-nos, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa era a preocupação de Joshua. Ele começou a ver coisas começando a separá-los das bênçãos de Deus, separando-os de sua aliança com Deus, separando-os da libertação que Deus lhes havia dado. Deus expulsou todas as nações da terra e ele disse, aqui está uma bela e grande terra. Tudo de que você precisa está aqui. E eles se sentaram confiantes da forma como foi escrito no livro Patriarcas e Profetas. Um servo do Senhor Elmo diz que alguns anos haviam se passado desde que o povo havia se estabelecido em suas posses e já podiam ser vistos surgindo os mesmos males que até então haviam trazido julgamento sobre Israel. Quando Josué sentiu as enfermidades da idade se apoderando dele e percebeu que seu trabalho devia em breve terminar, ele ficou cheio de ansiedade pelo futuro de seu povo. Ele pensou em tudo o que foi necessário para chegarmos aqui. O que vai acontecer agora? Vamos para Josué, capítulo 23, versículos 1 a 5. E aqui está. A questão é, Israel conseguirá garantir o que foi alcançado? Eles vão conseguir garantir ou manter o que foi alcançado? Diz, agora aconteceu, muito tempo depois que o Senhor deu descanso a Israel de todos os seus inimigos ao redor. Isso é tão apropriado também. Quando Deus resolve todos os seus problemas, qual é a sua resposta? Isso é realmente o
Quando Deus responde a essas orações, quando Deus enche essa conta novamente, quando Deus acerta as contas, quando Deus garante que todas as ondas estão fora do seu caminho e você está avançando com sucesso, o que você vai fazer? Essa é a preocupação de Jóshua. Muito tempo depois que o Senhor deu descanso a Israel de todos os seus inimigos ao redor, Josué estava velho, avançado em anos, e Josué convocou todo o Israel, seus anciãos, seus líderes, seus juízes e seus oficiais, e disse a eles: Ufa! Estou velho. Estou muito velho para isso. Sabe o que estou dizendo? Estou ouvindo algo aqui agora mesmo. Cara, estou ficando velho. Vocês não entendem? Demorei muito para trazer vocês aqui. Estou velho, avançado em idade. Você viu, e eu amo isso. Você viu tudo o que o Senhor, seu Deus, fez a todas estas nações por causa de você. Você se lembrou disso? Pois o Senhor, seu Deus, é Ele quem tem lutado por você. Você esqueceu disso? Veja, eu dividi para vocês por sorteio estas nações que permanecem como herança para suas tribos a partir do Jordão, com todas as nações que já cortei até o grande mar a oeste. E o Senhor, teu Deus, os expulsará de diante de ti e os afastará da tua vista, para que possas possuir a terra deles, como o Senhor, teu Deus, te prometeu. Você esqueceu? Eu podia ouvir as súplicas deste líder idoso se perguntando: o que está realmente acontecendo? Você esqueceu tudo o que Deus conquistou por você? E então, aqui está um ponto que quero destacar, e está na lição. A vitória não é uma realidade inalterável e já conquistada para Israel, mas uma possibilidade sempre presente por meio de uma constante confiança na fidelidade e na disponibilidade de Deus para ajudar. Então Deus está sempre disponível para ajudar. Não diga: vencemos a vitória. Não, temos que continuar vencendo a vitória. A vitória, Shelley, não é algo estático, é uma contínua. Estamos indo de uma conquista para outra. Estamos crescendo em Cristo. Não estamos apenas sentados dizendo: bem, tudo está por trás de nós. Não, Paulo diz, esquecendo aquelas coisas para trás. Mas Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. As batalhas não estão terminadas agora. Estou tão feliz que você trouxe isso à tona. Isso é do que se trata a santificação. As pessoas estão muito confortáveis na justificação. Agora sou membro. Perguntei recentemente a um dos membros da nossa igreja, a Jill, e ela disse que nem sabemos o que isso significa. Eu disse: então, você leu seu certificado de batismo desde que o recebeu? Tudo o que você se comprometeu a fazer está nesse certificado. Está mesmo? Você não tinha olhado para ele? Na verdade, não. Eu não fiz. Quando eu te dei, eu disse: revise esses 28 pontos e estude-os. Eu nem sabia que eles estavam lá. Esse é o problema. Você esqueceu o que declarou seguir? Então agora, o que está acontecendo? Eles se esqueceram de fazer o que Paulo, o apóstolo, diz que devemos fazer. 2 Coríntios 10, 3-5. Embora vivamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Josué começou a ver essas fortalezas voltarem e ele estava dizendo a eles: façam isso, derrubando argumentos e toda coisa elevada que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É isso que somos chamados a fazer. Não somos chamados a dizer: ok, Deus, quero todas as vitórias. Ele me livrou de todas essas coisas. Agora estou muito confortável. Vou apenas ser um membro da igreja até Jesus voltar. Não. O apóstolo Paulo, junto com os clamores de Josué, Moisés, todos os líderes fiéis de Deus estão dizendo: espere um minuto, você esqueceu que ainda estamos lutando? Mas não estamos lutando contra carne e sangue. Precisamos de toda a armadura de Deus se quisermos permanecer seguros nas batalhas que Deus venceu. Quero pegar isso antes de fazermos a transição. As batalhas que foram vencidas não foram vencidas por você, foram vencidas por Deus, mas elas são mantidas na nossa fidelidade ao Deus que nos dirá: fique firme e veja a salvação do Senhor. Só então não haverá mais problemas e preocupações na sua caminhada com Cristo. Filipenses 3, Paulo fala sobre esquecer suas conquistas, não suas falhas. Esse é o conceito. De qualquer forma, vamos fazer uma pausa para um momento de missão. Voltamos já.
Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Da última vez, eu contei sobre Judy e como ela se envolveu no movimento carismático quando era jovem, mas sua irmã se casou com um adventista do sétimo dia e se juntou à fé do marido. Então, não demorou muito para ela compartilhar com Judy sobre a 3ABN. Judy começou a assistir e um dia o pastor John Carter explicou como o dom de línguas não era balbuciar em uma língua desconhecida, mas sim comunicação em idiomas estrangeiros dada aos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. De repente, tudo fez sentido. Judy ficou emocionada e começou a pedir a Deus para lhe mostrar mais verdade. A 3ABN começou a ministrar a ela de verdade. Ela assistiu aos pastores John Carter, Kenneth Cox e Doug Batchelor e ansiava por mais verdade, algo que ela nunca buscou ao crescer na fé católica. As escamas caíram de seus olhos e um novo mundo espiritual surgiu. Ela prometeu seguir Jesus aonde ele a levasse. Judy apreciou o fato de que as crenças dos adventistas do sétimo dia estavam firmemente baseadas na palavra de Deus, a Bíblia. Ela acompanhava em sua Bíblia enquanto assistia aos programas e não demorou muito para que ela estivesse estudando o sábado, o sétimo dia de Deus. O que aconteceu então? Contarei o resto desta história no próximo momento de missão 3ABN. Espectadores em todo o mundo são abençoados pelo painel da escola sabatina da 3ABN, encontrando esperança na palavra de Deus. Mas sem parceiros mensais, isso não poderia continuar. Pequenas doações de 10, 20 ou 50 dólares por mês tornaram este programa possível e agora você pode ajudar a mantê-lo. Jesus disse: "Vocês receberam de graça, deem de graça." Seu apoio mensal mantém a verdade de Deus no ar para milhões. Escaneie o código QR ou visite o site 3abn.tv para doar. Amém e amém. O Momento da Missão é produzido por você. Seu apoio, suas orações por este ministério são o que transforma corações pela mensagem que Deus está comunicando através da 3ABN. Então, muito obrigado por isso. Vamos passar para a lição de terça-feira. Estou tão animado. Sabe de uma coisa? Alguns cristãos têm dificuldade quando você usa a palavra limites, e eu a uso muito. Vou te contar. Nosso Deus é um Deus que estabelece e mantém limites. Isso é tudo o que os 10 mandamentos são limites de amor. E a lição de terça-feira, eu sou Shelley Quinn, são limites claros, sabe? Joshua tem sido um líder espiritual fiel e agora estamos em Josué 23. Ele está velho, ele chegou ao ponto em que está olhando ao redor. Ele muito fielmente seguiu como Deus havia estabelecido os limites tribais, mas agora ele não está falando de fortalezas e espadas ao terminar sua vida. Ele está falando de fidelidade, de identidade, não limites tribais, mas limites espirituais. Agora, ouça, sua ordem a Israel é permanecer separado, permanecer firme. Josué, capítulo 23, versículos 6 e 7. Portanto, sejam muito corajosos, diz Josué, para guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que não se misturem com essas nações. E qual é a grande preocupação dele? Que você menciona o nome de seus deuses. Ele percebeu que o maior perigo para Israel não era a espada dos cananeus, mas a sedução de suas crenças. Pense nisso. O mesmo aviso ecoa em todo o Novo Testamento. Sabe, nossa maior preocupação hoje, muitas pessoas estão preocupadas com a perseguição nos últimos dias. Devemos estar mais preocupados com a conformidade com os caminhos do mundo. Porque o que você vê acontecer em todas as igrejas é que o mundo está entrando e há um compromisso sutil na mentalidade, nos valores. E assim, quando olhamos para o conselho de Josué, isso é profundamente relevante para nós hoje, como crentes modernos. Isso ele está pedindo ao seu povo, e o mesmo chamado hoje é viver com limites espirituais claros.
Então eu quero dar a vocês alguns princípios que eu encontrei de limites espirituais nesta lição. Número 1, o perigo é a deriva. Alguns de nós acham que estamos ancorados, mas alguns de nós levantamos essa âncora e simplesmente não estamos avançando. Estamos apenas à deriva. A advertência de Joshua é cristalina. No ano de 20, nos versículos 12 e 13, ele disse: se você se apegar ao restante dessas nações, saiba com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de você. A posse era uma promessa condicional. Eles tinham que permanecer dependentes de Deus. Ouça, você não pode se agarrar ao mundo e a Deus. O apóstolo Tiago diz em Tiago 4:4 que quem é amigo do mundo se torna o quê? Um inimigo de Deus. Entendeu? Alguns cristãos pensam, bem, somos chamados ao isolamento. Não isolamento. Isso mesmo, somos chamados a proteger nossa lealdade. Muitas pessoas não falham por rebelião aberta, mas por compromisso lento. Elas começam a entreter uma ideia e, de repente, ela se torna atraente para elas e é através do compromisso. Pense no rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, o mais rico de todos os homens. Ele adorava o Senhor, mas acabou em idolatria porque não guardou o seu relacionamento com o Senhor. Por quê? Ele amava aquelas mulheres estrangeiras e eles eram pagãos. Mas, da mesma forma, nossos corações estão vulneráveis à erosão lenta. Então, temos que estabelecer nossos limites com convicção em oração. Assim, número 2, limites protegem sua identidade. Josué chamou Israel para ser distinto, não porque fossem melhores que outras nações, mas porque foram chamados para refletir a santidade de Deus. Suas vidas deviam ser testemunhos vivos da aliança de Deus, e o mesmo é verdade para nós hoje. Em segunda carta aos Coríntios 6,14, Paulo diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. E depois ele continua no versículo 17, citando o Senhor: saiam do meio deles e sejam separados. Separação não é sobre arrogância ou isolacionismo. Isso é sobre preservação de nossa identidade. Quando os cristãos borram a linha, quando começamos a borrar as linhas com ideologias mundanas, seja na mídia, entretenimento, relacionamentos ou negócios, estamos em apuros porque nossa identidade única começa a desaparecer. O que queremos saber é que Deus deseja um povo que se destaque, não que se misture. 1 Pedro 2,9 diz que você é uma geração escolhida. Vocês são uma realeza sacerdotal, uma nação santa, o povo especial dele. Pertencemos a Deus. Essa identidade vale a pena proteger. Terceiro ponto, cuide do que você diz. Estamos falando sobre limites espirituais. Cuidado com o que você diz. Ele disse: você pode mencionar os deuses deles. Cuidado com o que você diz e com quem você ouve. Josué 23, ele avisou em 23:7 para nem mencionar os nomes dos deuses estrangeiros. Por quê? Porque nossas palavras moldam nosso pensamento. Você sabe que o que racionalizamos e normalizamos em nossa linguagem, então se torna mais fácil aceitar na prática. Então, na cultura de hoje, muitos cristãos banalizam o pecado que vem na televisão ou em filmes ou estão no Facebook. Eles têm aqueles símbolos de curtir quando alguém posta algo que realmente não é tão santo. E só por favor, lembre-se, Satanás pode ser tão sutil, ele é tão esperto, ele sempre mistura a verdade com erro.
e você pode ter 98% de verdade, mas você tem 2% de erro lá, é erro. Então, o que temos que fazer é lembrar o que Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes. E eu preciso me apressar. A mente é o campo de batalha. Você deve guardá-la com discernimento. Vimos isso em 2 Coríntios 10:5 há pouco tempo. Tudo bem? O quarto ponto: construir relacionamentos, mas com discernimento. O que você tem que fazer? Jesus disse em João capítulo 17, versículo 15, ele nos chamou para viver entre descrentes, mas não sermos moldados por eles. Então, quando você pensa, por exemplo, no casamento, Paulo alertou os crentes para não serem unidos de maneira desigual. Isso é um ponto tão importante, mas ele também, se você está em julgo desigual, em 1 Coríntios 7, 12 a 16, ele disse: permaneça nesse casamento e seja uma luz para ganhar sua casa. Mas a coisa que eu quero dizer, e estou me apressando, é que o princípio orientador é: seu relacionamento fortalecerá seu andar com Cristo ou lentamente o sabotará? O princípio número 5, Jesus deu o exemplo. Esteja no mundo, mas não seja dele. Somos chamados a ser luzes neste mundo escuro e deixe-me te dizer uma coisa, sua luz não pode brilhar se você está se comprometendo, está escurecido. Número 6, bem rapidamente. Como estabelecemos limites claros? Ancore na palavra. Sua palavra é uma luz para o nosso caminho e uma lâmpada para os nossos pés. Queremos cultivar o discernimento através da oração. Peça a Deus a clareza. Se algum de vocês carece de sabedoria, peça a Ele. Avalie seus relacionamentos. Cerque-se de pessoas que o incentivem espiritualmente e o aproximem de Jesus, e não das que o arrastam para a deriva. Aceite sua identidade. Você é o escolhido de Deus e, como Paulo diz aos Efésios, Efésios 5:8, andem como filhos da luz. Limites espirituais são fundamentais para sobreviver aos ataques de Satanás. Amen. Amém. Isso foi poderoso, não foi? Muito obrigado, irmã Shelley. Amigos, o que realmente me toca é que precisamos permanecer ancorados. Obrigado por compartilhar isso conosco. Que não nos tornemos vítimas nem perpetradores de afastamento do Senhor. Louvem o Senhor, pessoal. Sou o pastor Ryan Johnson e tenho a lição de quarta-feira. O título é A Ira do Senhor. Veja, eu coloquei aquele rosnado ali. A Ira do Senhor. Vamos dar uma olhada nisso, mas antes de chegarmos lá, há o capítulo 23 de Josué, e vou ler os versículos 14, 15 e 16. Mas Josué está chegando ao fim de seu ministério, e vemos muitos paralelos entre o que ele está fazendo e o exemplo que foi dado a ele por Moisés. Vamos apenas dar uma olhada em alguns. Moisés, no final de seu ministério, tem 120 anos. Josué tem 110 anos de idade, a mesma idade que José tinha. Curiosamente, Moisés reúne as crianças de Israel e os anciãos. Josué reúne todas as tribos. Moisés renova a aliança. Lembra-os. Josué renova a aliança. Lembra-os. Moisés diz: nada de idolatria. Josué diz: nada de idolatria e esteja igualmente ligado. Sim, sim, Moisés tem a lei. Josué tem a lei. Josué é o sucessor de Moisés, mas no caso de Josué, os anciãos o sucedem. Moisés diz para não seguir outros deuses. Josué diz: não sirva a outros deuses, não fale isso. Interessante. E então Moisés diz: caso contrário, o Senhor trará uma nação contra ti. Josué diz: caso contrário, perecerás. Você vê esse espelhamento aí. Vamos para o versículo 14 do capítulo 23 e comecemos. Diz: eis que hoje estou indo pelo caminho. No hebraico, a palavra nó está meio que inserida ali. Estou indo pelo caminho de toda a terra, e vocês sabem em todos os seus corações e em todas as suas almas que nenhuma coisa falhou de todas as boas coisas que o Senhor seu Deus falou sobre vocês. Todos aconteceram. Sim, pastor Lomakang, a voz e nenhuma coisa falhou disso. Quando Josué diz:
estou indo pelo caminho da terra, ele está calmamente reconhecendo o fato de que vai morrer. Ele vai adormecer. Eu adoro como você pode enfrentar o futuro com calma e coragem quando sua vocação e eleição são certas. E é isso que vemos aqui neste líder. Mas eu gostaria de repetir o que o pastor Lomakang aponta no livro Profetas e Reis. Diz lá que mesmo naquela época, o pecado estava se infiltrando no acampamento. Josué estava começando a ver alguns dos comportamentos começando nas margens. Acho que poderíamos dizer, irmã Shelley, que ele viu desvio. E, assim, vamos para o versículo 15. Portanto, acontecerá que assim como todas as coisas boas vieram sobre vocês, que o Senhor, seu Deus, prometeu, assim o Senhor trará sobre vocês todas as coisas más. Até que ele tenha, isso é linguagem dura, destruído você desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Isso soa duro, mas gostaria de repetir algo que o pastor Haffert disse em uma lição anterior. A guerra de Deus é contra o pecado. Deus está tentando destruir o pecado, e muitas vezes sentimos, bem, por que ele tem que ser tão duro com isso? E então, encontrei um exemplo que acho que vale a pena destacar. Apenas veja o que acontece quando o pecado persiste. Vou abrir o livro de Levítico. Vamos para o capítulo 18, e vou ler os versículos 20 e 21. Aqui está o que diz em Levítico. Além disso, não te deitarás carnalmente com a esposa do teu próximo. Amém. Para te macular com ela. E não deixarás que nenhum dos teus filhos, os teus filhos, passem pelo fogo a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, pois eu sou o Senhor. Deus está dizendo, não deixe seus filhos passarem pelo fogo. Quem é esse Moloque? Molec era um deus, com um D pequeno, um deus estrangeiro, e ele era muito popular na época. Agora, vou para o segundo livro dos Reis, capítulo 16. Olha o que acontece. Olha o que acontece. É por isso que Deus é sério. Vou começar no versículo 2 de 2 Reis 16. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era certo aos olhos de seu Deus, como Davi, seu pai, fez. Mas ele andou no caminho dos reis de Israel, sim, e fez seu filho passar pelo fogo segundo as abominações dos pagãos que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Então aqui, este rei está fazendo o que Deus disse para não fazer. Não deixe seus filhos passarem pelo fogo. Bem, você fica tipo, bem, o que é isso? Bem, alguns acreditam que era uma forma de adivinhação. Você passa pelo fogo e, se for queimado, significa culpado ou não, e se sobreviver, então significa sim ou não culpado. Mas era muito pior do que isso. Arqueólogos encontraram estátuas de bronze para Moloque. Ouça agora. E eles colocavam as estátuas com as mãos assim e as aqueciam a centenas e centenas de graus, e pegavam seus bebês e os colocavam nas mãos da estátua, queimando aquelas crianças. Sacrifício humano ao ídolo. E se você pensa, essa é apenas a sua opinião, pastor, você pode pesquisar e descobrir que arqueólogos encontraram milhares de ossos de crianças carbonizadas. Isto é o que acontece quando a idolatria persiste. Portanto, Deus está falando sério quando ele diz, nada de idolatria, não fale nem o nome. E vemos por que isso é necessário. Deus está em guerra com o pecado. E então, voltando a Josué 23, vamos para o versículo 15. Quando vocês transgredirem o pacto do Senhor, seu Deus, que ele lhes ordenou, e servirem outros deuses, e se inclinarem diante deles, então a ira, e aí está essa palavra, do Senhor se acenderá contra vocês, e perecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. A terra foi um privilégio que o Senhor havia dado. Foi um presente, mas dizia que ele ficaria bravo e muitos de nós temos dificuldades em aceitar isso. Ele é um Deus bravo? Ele é emocional? Ele fica bravo? Bem, essa palavra raiva em hebraico é a-al-b, e uma coisa que eu gosto sobre ela é que envolve as narinas, tipo,
só fumegando. Esta é a palavra usada para descrever como o Senhor se sente diante da idolatria, mas decidi que vamos deixar o Senhor falar por ele mesmo. Vamos ver o que Deus fala sobre Deus. Então, vamos voltar para o livro do Êxodo e vou para um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Este é Êxodo 34, e em Êxodo 34 temos Moisés conversando com Deus. Moisés diz: Senhor, mostre-me a tua glória. Eu quero ver tudo. Eu quero ver o seu rosto. E o Senhor diz a Moisés: você não pode ver o meu rosto. Nenhum homem, nenhuma mulher verá o meu rosto e viverá. Mas então o Senhor diz: vou te dizer uma coisa, no entanto. Vou te colocar na fenda da rocha. Vou te cobrir com a minha mão. Eu vou passar e você pode ver minhas costas. Mas então Deus diz: eu proclamarei meu nome ao passar. Então, vamos apenas entrar nisso. Isso é Êxodo 34, 5. E o Senhor desceu em uma nuvem e ficou com Moisés ali, e proclamou o nome do Senhor. Agora, vou pular para Apocalipse, porque há algo interessante aqui. Em Apocalipse 19, é isso que o que se diz de Deus. Seus olhos eram como uma chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas, e ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. E ele estava vestido com uma veste tingida de sangue, e seu nome é chamado a Palavra de Deus. Então, vamos em frente e substituí-la de volta em Êxodo. O Senhor desceu em uma nuvem e ficou com ele ali, e proclamou a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus para Moisés. Versículo 6. E o Senhor passou diante dele. E aqui está o que ele disse. Aqui está a palavra. O Senhor Deus misericordioso e gracioso. Este é Deus falando sobre si mesmo. Longânimo e abundante em bondade e verdade. É assim que Deus é. Mas então, diz no versículo 7, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade e transgressão e pecado, e que de forma alguma inocentará o culpado. Sabe, há alguns anos, um dos meus melhores amigos foi vítima de violência. Voltando da igreja, um garoto qualquer apareceu e atirou nele, partiu nossos corações. Mais tarde, a igreja se reuniu no tribunal para ouvir a audiência. Consegue ver mães e avós com suas bolsas e anciãos e diáconos? Ouçam todos. O juiz entrou e se sentou, e o réu apareceu. Agora creio que, sendo inocente até que se prove culpado, ele ainda não havia sido julgado. Mas o réu saiu, esse assassino, e ele olhou para a congregação que estava lá para apoiar, e ele fez uma careta, e você podia ouvir um suspiro. Agora quero que você imagine um juiz, e o pecado está lá, e não há arrependimento de jeito nenhum. Não é misericórdia deixar de abordar o pecado, e certamente não é justo. Nosso Deus tratará o pecado com sua justa ira, e Ele é justo. Vou levar só um pouco mais de tempo. Quando pensamos na cruz, a ira do Senhor caiu sobre Jesus, e vemos a misericórdia de Deus ao mesmo tempo. E louvem ao Senhor por ele ser justo, pois é assim que podemos ser salvos. E louvem ao Senhor por ele ser misericordioso, pois é assim que podemos ser salvos. E isso é quem Deus é. Que lição poderosa essa semana. Muito obrigado, Pastor Ryan e Shelley, Pastor John e Pastor James. Meu coração está cheio agora tendo a igreja sentindo o Espírito Santo e convictando meu coração como cada um de vocês compartilharam. Eu quero pegar as anotações para estudar novamente. Então, apenas obrigado por se juntar a nós. Apenas um estudo incrível. Obrigado a todos. Sou Jill Morricone. Na quinta-feira, olhamos para apegar-se a Deus. E temos um versículo em Josué 23. Então, vamos lá. Um versículo. Vamos ler mais versículos do que isso. Mas a lição, no que diz respeito a Josué, temos apenas um versículo. Josué 23, 11. Portanto, cuidem bem de vocês mesmos. Que você? Qual é essa palavra? Ame o Senhor seu Deus. Amém. Agora, todo este capítulo de que estamos falando é Josué. Ele tem 110 anos. Está prestes a morrer. Ele está declarando isso como final. Este é o primeiro dos 2 discursos finais. O capítulo 24 será o discurso final na renovação da aliança. Com as pessoas que ele liderou. E ele está desafiando-as.
Não adorem ídolos, não entrem na idolatria, não se ponham em jugo desigual. Tudo isso, e então, se isso acontecer, a ira do Senhor vem contra o pecado, contra o mal. E no meio disso, vemos esta palavra: precisamos amar. Como o amor se relaciona com a idolatria? Como o amor se relaciona com a raiva? Como o amor se relaciona com o mal e como o amor se relaciona com a fidelidade e a obediência? É isso que analisamos hoje. Tenham muito cuidado com vocês mesmos para que amem o Senhor, seu Deus. A NVI, Nova Versão Internacional, diz: seja muito cuidadoso para amar seu Deus. É ainda mais forte em hebraico. Cuidado para o bem da sua alma em amar o seu Deus. Portanto, o amor é crucial quando olhamos para manter o pacto. Podemos ver o pacto como fazer e não fazer. Não entre na adoração de ídolos. Não se deixem prender a um jugo desigual. E fazemos isso hoje, não fazemos. Como cristãos adventistas do sétimo dia, não faça isso. Guarde o sábado. Não venha aqui. Não coma isso. E esquecemos que nosso Deus é um Deus de amor. E o amor é a base para tudo com o que trabalhamos. Então, quero dar a vocês 7 realidades do amor de Deus. Primeira, o amor por Deus revela quem pertence a Ele. Vamos para João. Vire comigo para o capítulo 13 de João. Eu amo isso. As palavras finais de Jesus. Você sabe, temos João 13, a lavagem dos pés, a última ceia. E então, ele fala antes da cruz. A cruz vem em João 18. Então, temos João 13, 14, 15, 16, 17, que são todas aquelas lições finais. Palavras que Jesus dá aos seus discípulos, porque ele sabe que vai para a cruz e não estará com eles. Então, vemos isso em João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Isso nos diz que o amor é o padrão de um cristão. O amor é o padrão do cristianismo. E o amor por Deus revela se pertencemos a Ele. Então eu quero te perguntar, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pertencemos a Deus? Você vê o amor revelado na igreja? No seu corpo local, pertencemos a Deus? Vemos amor por Deus no seu local de trabalho ou na sua casa? Pertencemos a Deus? O amor por Deus revela quem realmente pertence a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início, que devemos amar uns aos outros. Vamos olhar para a segunda realidade. Para isso, vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo 2. A segunda realidade é que o amor por Deus é íntimo, em cada fibra do nosso ser. Agora, esta é uma conexão interessante, e nós não falamos muito sobre isso, mas Gênesis 2, isto é, claro, logo após a criação de Adão e Adão está todo animado e Eva está aqui ao lado dele. E ele diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 23, Adão disse, isto é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Portanto, um homem deverá deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa. E eles se tornarão uma só carne. Essa palavra unida em hebraico, debar, significa aderir, unir-se, apegar-se. Não é apenas uma união física, embora isso esteja incluído. É uma união emocional. É uma união intelectual. É uma união espiritual. E essa é a ligação que você e eu devemos ter com Deus. Eu amo isso. E você vê isso em Josué 23. A mesma palavra hebraica é usada. Josué 23, 8. Você se apegará ao Senhor seu Deus. É a mesma palavra aqui. O marido e a esposa estão unidos. A mesma palavra hebraica. Você se apegará ao Senhor seu Deus. A tradução de King James diz, você se unirá ao Senhor seu Deus como tem feito hoje. Deuteronômio 4 diz a mesma coisa. Deuteronômio 4, 3 e 4. Nossos olhos viram o que o Senhor fez em Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, destruiu todos os homens que seguiram Baal de Peor, mas vocês se mantiveram firmes. Lá está a nossa palavra cleave novamente, corrompida da mesma forma que você se manteve firme ao Senhor seu Deus, que estão vivos hoje cada um de vocês. Mas sabe, Pastor Ryan, às vezes me pergunto, como devo me manter firme em Deus? Você já lutou com isso?
Mas estou tentando segurar, mas não consigo me apegar a Deus. E como devo fazer isso? Eu li em Isaías 26:3. Todos conhecemos esta promessa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. E eu até lutei com esse versículo. Ok, eu não tenho paz perfeita. Deus, estou tentando me concentrar em ti. Estou tentando mais. Deixe-me manter minha mente mais focada. Como eu permaneço? Porque eu não vou ter paz perfeita se minha mente não estiver fixa em Deus. Mas Deus, estou tentando manter minha mente em você. Estou tentando focar em você, mas não estou tendo essa paz. E quando descobri que a palavra hebraica para fixa significa simplesmente inclinar-se, deitar-se ou descansar sobre. Amém. Isso significa que eu apenas viro minha cabeça para Jesus. É isso. Não sou eu me esforçando ou lutando ou tentando mais e dizendo: mas eu preciso estar conectado a Ele. Eu apenas apoio minha cabeça em seu ombro. Ele é quem dá paz. Veja, não é tanto eu me agarrando a Ele, mas eu me rendendo e permitindo que Ele se apegue a mim. Ele quer se apegar a você. Ele quer estar conectado conosco. Tudo o que você precisa fazer é deitar sua cabeça, por assim dizer, no ombro dele. Renda-se a Jesus. Então, realidade número 3 do amor, precisamos ir mais rápido. O amor por Deus nunca é forçado, pois se for forçado, deixa de ser amor. Você sabe que no momento em que o amor é forçado, ele se torna uma obrigação. Às vezes se torna ressentimento, às vezes se torna controle e às vezes se torna medo. Você vê isso em relacionamentos abusivos, onde um cônjuge controla o outro e o outro não há amor. Há obrigação e há medo e controle. Deus sempre nos dá livre-arbítrio para escolher aceitá-lo e nos render a ele e amá-lo ou não. Isaías 30:15. Para mim, é um versículo triste. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltem e descansem, vocês serão salvos, e a tranquilidade e a confiança serão a sua força. Mas ele não quis. Deus os queria, e ele os chamou. Ele disse: não adorem esses ídolos. Apenas eu lhes darei a força para caminhar comigo. Eu me apegarei a vocês. Tudo o que você faz é se render a mim. Tudo o que você faz é me amar com todo o seu coração. E eles disseram: nós não nos importamos com você, Deus. Queremos fazer nossas próprias coisas, pois Deus nunca força ou deixaria de ser amor. 4. O amor por Deus se origina nele. Não inventamos amor. Ele é quem começou. Romanos 5:8. Deus demonstra seu amor por nós e que, enquanto ainda somos pecadores, ele morreu por nós. O número 5 vai junto com isso. O amor por Deus depende dele. Origina-se nele. Ele é quem nos ama primeiro. E o amor gera o amor. Em outras palavras, quando o amor chama, você também quer amar aquela pessoa. Mas então, Deus é quem continua esse amor, ou mantém essa relação de amor conosco à medida que nos rendemos e permanecemos nele, como João 15:5. Assim como a videira e os ramos, a seiva flui através, apenas permanecemos nele. Número 6. O amor por Deus é fundamental para a obediência. João 14:15. Se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. Amor a Deus é fundamental. Não obedecemos por obrigação. Não obedecemos na nossa própria força. Não cerramos os dentes e tentamos mais. Simplesmente amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós nos rendemos a Ele. Permitimos que Ele se apegue a nós e nos segure. E então Ele, por causa desse amor e por estar operando em nós, trabalha a obediência em nossos corações e em nossas vidas. E finalmente, número 7. O amor por Deus traz alegria. Quando você caminha em uma relação de aliança com Jesus, há alegria na vida do crente. O amor de Cristo nos constrange. Temos apenas 1 ou 2 minutos agora. Temos 1 minuto e meio para algumas considerações finais, Pastor John. A preocupação do Senhor não é que ele não terá sucesso, mas que você não continue a segui-lo e a amá-lo. Hoje, comprometa a sua vida. Recomprometa sua vida ao Senhor e diga: você me trouxe até aqui. Estou comprometido a ir até o fim. E então, Deus terá um lugar para você estar com Ele eternamente. Acho que esta foi minha lição favorita. Eu só quero encorajar você. Peça a Deus para ajudá-lo a estabelecer limites espirituais saudáveis na sua vida e aprenda a amá-lo. Romanos 5:5 diz: Ele derrama seu amor em seus corações pelo Espírito Santo. Amém. E nós servimos a um Deus de amor.
Ele está em guerra com o pecado e estamos felizes que ele seja tanto um Deus justo quanto um Deus misericordioso. Esses aspectos de Deus são a maneira como somos salvos. Amém. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. E agora você sabe por que enviamos você para 3abnsabbathschoolpanel.com para obter o restante das notas. 10 minutos simplesmente não são tempo suficiente. Na próxima semana, vamos ver nossa mensagem final deste trimestre sobre o tema Lições de Fé de Josué. E ela se intitula Escolha este Dia. Nós realmente nos preparamos para isso na lição atual, mas queremos encorajar você a se juntar a nós na próxima semana enquanto terminamos este estudo Lições de Fé de Josué. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai no céu, muito obrigado por guiar nossas mentes e corações a Ti, por nos ajudar a ver os princípios de relacionamento e fidelidade à aliança nestes capítulos de Josué. Por favor, continue a guiar, liderar e direcionar a cada espectador, cada um de nós. Oramos. Em nome de Jesus. Amém.